Eu prefiro conceituar a administração como utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Por outra, administração é mediação. Esse conceito é muito bom porque ele corrige dois equívocos seríssimos que existem normalmente sempre que se fala em administração. Esses dois equívocos são os seguintes. Em primeiro lugar, quando se fala em administração, parece que precisa necessariamente ter sempre alguém que administra e alguém que é administrado. Como se o ser humano fosse tão pobre em termos de qualidades, que ele não fosse capaz de se auto-administrar, que ele não fosse capaz de coordenar o seu trabalho coletivamente com outros. Mas, numa sociedade autoritária, os conceitos também acabam sofrendo a consequência desse autoritarismo. Falou administração, quem administra alguém? Quem é o administrador? E quem são os administrados? Que a administração, esse conceito de administração como mediação, diz respeito a todos os momentos para se alcançar determinado fim. É o empreendimento sendo realizado, a administração, não precisa nem ter administradores específicos, mas a administração é a preocupação com todos os recursos, é a preocupação com os recursos materiais, com os recursos financeiros, com o esforço humano, com as pessoas que estão envolvidas, com as relações entre as pessoas, é a preocupação com tudo isso. A administração permeia todo o processo. Quando você está na atividade fim, que é o processo pedagógico, a situação de ensino, você está utilizando recursos, você está mediando na utilização desses recursos, conhecimento, os comportamentos que você tem, tudo aquilo que você leva, a cultura de modo geral, a sala de aula, a relação entre os educandos, o próprio educando como o verdadeiro objeto que vai ser transformado nesse processo de produção. Isso precisa ser bem feito. Isso precisa ser feito da forma mais econômica possível, quer dizer, despendendo menos recursos possível. Isso precisa ser feito da forma mais adequada possível, utilizando o método adequado, a maneira adequada, levando em conta todas as variáveis aí, para que o aluno aprenda de fato. A escola, ou qualquer administração, só é bem-sucedida se ela atinge o seu fim. Tudo que você faz, desde o Ministério da Educação, ou bem antes disso, se não está articulado àquilo que se realiza no processo pedagógico, não serve para nada. É aquilo ali que é a razão de ser. As atividades meio, a merendeira, a secretaria da escola, o diretor, tudo isso existe em função daquilo. Isso é administração. Administração é mediação para realizar determinados fins. Isso já é uma posição crítica diante do fato. Eu uso como sinônimo porque eu quero que gestão ou administração signifique mediação, todo tipo de mediação. Um que eu chamo de racionalização do trabalho, que é a utilização racional de tudo que exista em termos de recursos materiais e que envolvem o processo de produção pedagógica. Então, o estudo do trabalho. A sala de aula, quando é em sala de aula, a educação não precisa necessariamente ser na sala de aula, seriam os materiais didáticos, seria a utilização disso, os recursos financeiros, a administração do pessoal que trabalha com esses recursos, etc. Coordenação do esforço humano coletivo, ou simplesmente coordenação. Significa o seguinte, a administração sempre supõe, ou quando nós estamos falando em administração escolar principalmente, ou como estamos falando em empreendimentos, em empresas, nesse sentido, ela não envolve o esforço de apenas uma pessoa, ela envolve o esforço de muitas pessoas. Esses esforços têm que ser coordenados. Não basta ser eficiente administrativamente. É preciso ser eficiente administrativamente para alcançar que objetivo? Na escola, o que nós queremos produzir? Lucro? Não. Especialmente se é pública. Porque o que você quer produzir ali, eu digo de cara, você quer produzir um ser humano histórico. Humano, tracinho, histórico.
Você quer produzir, você quer formar personalidades. Toda a tecnologia, todos os valores, todas as artes, tudo foi feito desse jeito. Eu quero, eu estabeleço um objetivo, eu faço. Então, tudo isso que o homem produz, que não existe naturalmente, que é produção do homem, nós chamamos de cultura, nesse sentido abrangente de cultura. E o homem, por conta disso, ele tem uma outra peculiaridade. Ele não precisa, a cada nova geração, ficar reinventando tudo. Ele pode apropriar-se da cultura produzida pelas gerações anteriores. Essa apropriação da cultura produzida, nós damos o nome de educação. Isso que é educação. Então, a educação não é simplesmente transmissão de conhecimento, como a nossa escola pensa. Aí nós vamos ver que transmissão de conhecimento é impossível, não se transmite conhecimento. A nossa escola, procurando apenas transmitir conhecimento, nem isso consegue fazer, porque isso não existe. Por quê? Porque o que o homem precisa para fazer-se humano é apropriar-se da cultura, de conhecimentos, de valores, de filosofia, de ciência, de arte, tecnologia, de direito, de condutas, de habilidades, de tudo isso que o homem produziu. Isto é a educação. Esse objeto de trabalho, o educando, se você tem como objetivo um sujeito, ele precisa ser sujeito. Significa que ele só aprende se for sujeito, não vai aprender nunca. Significa que ele só aprende se quiser. E esse é o segredo da educação. Então, o mais importante é que você propicie condições para o aluno querer aprender. Quantas vezes a gente ouve dizer que a educação é muito boa, que a escola é tudo bem, mas a criança não aprendeu porque não quis. É como se você dissesse, olha, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não pode. Você está se esquecendo de que o fundamental do educador é exatamente propiciar condições para que ele queira aprender. Agora, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Só deixa eu completar esse aspecto. Veja, isso é muito difícil pelo seguinte: fazer esse sujeito é a coisa que se aprende também. Você não nasce querendo aprender. E aí, você vai perceber que o ensino tem que ser intrinsecamente desejável, intrinsecamente bem feito. Não existe eu educo fulano, existe eu propicio condições para que fulano se eduque. Ele é o sujeito, ele é o fazedor, ele é o autor. Se é assim, eu preciso conhecê-lo. Se é assim, é diferente ensinar para uma criança e ensinar para um adulto. O que você precisa é de liderança e de coordenação no trabalho democrático. Por isso que eu faço a sugestão, que se acabe com o diretor e que se instaure não é uma gestão coletiva, não, é uma direção coletiva. Como existe, por exemplo, em Aracaju, claro que não saiu dos moldes como nós gostaríamos, que foi a minha sugestão, de, em vez de ter um diretor, por que não 2 ou 3 coordenadores? Não precisa alguém mandar em alguém na escola. A melhor forma de você conseguir com que o aluno faça o que você quer não é mandando nele, é cativando. A melhor forma de ensinar é tornando o aluno como cúmplice. Você tem que aprender a fazer isso, senão você não ensina. Existem 2 formas de conviver com este. Uma é eu dominando o outro, que é a forma autoritária. Eu o domino, reduzo o objeto, mas ao fazer isso, é um pouco difícil de complicar, eu reduzo também a minha objeto. Porque eu não existo sozinho, não existo no singular, eu só existo junto com ele. Percebe? Essa é a questão da dominação. Veja que a dominação ela é sempre radicalmente perniciosa. Ela é sempre condenável. Quando você domina verticalmente. Essa é a maneira de fazer política autoritariamente. Inclusive você luta contra o outro. É a política nesse sentido de luta política. Numa sociedade autoritária como a nossa, nós vivemos lutando politicamente sempre. É um partido contra o outro, é uma classe contra outra, assim por diante.
Mas existe uma outra forma de conviver com o outro, que não necessariamente, que não é a dominação. Você pode dialogar com o outro. Ele tem interesses, eu tenho interesses, nós conversamos, nós dialogamos. Eu cedo, ele cede e assim por diante. Essa é a forma democrática. Veja, democracia aqui no seu sentido também mais amplo, envolve isso. É política, então é convivência com sujeitos, mas é convivência com o sujeito que produz a afirmação de ambos como sujeito. Eu me afirmo como sujeito, ele se afirma como sujeito. O teu principal papel é propiciar condições para que esse aluno, esse educando, queira aprender. Então você precisa querer educá-lo. Na escola, se você não sabe como funciona a escola, você vai fazer bobagem. O que existe de administrativo na educação é a capacidade de conviver com o outro democraticamente. Isso é conteúdo da pedagogia, já está na pedagogia. Percebeu? O mais importante do administrativo já está na pedagogia. No Brasil, não é o fato de que existem milhões de pessoas que não sabem nem escrever. Mais triste ainda do que isso, é que existem muitos milhões, eu falava, deve existir uns 90, 100 milhões de pessoas que teoricamente sabem ler e escrever e não lê e não escreve.